Você já tomou uma decisão que não conseguia explicar? Não havia dados suficientes. Não havia tempo para análise. Não havia ninguém na sala que concordasse com você. Mas algo dentro de você sabia. E você foi. Pense nisso por um momento. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Essa voz que não tem nome. Que não tem planilha. Que não tem metodologia. Ela estava certa. Ou você a ignorou. E pagou o preço depois. Existe uma capacidade que os maiores líderes da história compartilharam. Que não aparece em nenhum currículo. Que nenhuma escola de negócios ensina de verdade. É a capacidade de ler o que não está escrito. De sentir o que os dados ainda não mostram. De saber, antes de poder provar que sabe. Hoje abrimos o 8º arquivo. Bem-vindo ao arquivo oculto da liderança. A 8ª lei de John Maxwell nas 21 irrefutáveis leis da liderança se chama Lei da Intuição. E ela é, provavelmente, a mais controversa de todas. Em um mundo obcecado com dados, com métricas, com decisões baseadas em evidências, falar sobre intuição como competência de liderança soa quase como misticismo. Parece o oposto de tudo que escolas de negócios ensinam. O oposto de tudo que consultores recomendam. O oposto de tudo que sistemas de gestão tentam codificar. Mas Maxwell não está falando de palpite. Não está falando de feelings sem fundamento. Ele está falando de algo muito mais preciso. E muito mais poderoso. A intuição de liderança é a capacidade de processar informação de forma integrada. Experiência acumulada. Leitura do ambiente. Conhecimento tácito. Padrões reconhecidos ao longo de anos. E chegar a conclusões que a análise racional sozinha não alcançaria. No tempo que a situação exige. É o instinto afiado pela experiência. Não o instinto bruto. E essa distinção muda tudo. Maxwell identifica que líderes de alta intuição processam informação em múltiplas camadas ao mesmo tempo. E fazem isso de forma tão natural que muitas vezes nem conseguem explicar o processo. A primeira camada é a leitura de situações. Líderes intuitivos entram em uma reunião. E em segundos já têm uma leitura do ambiente. Quem está alinhado? Quem está resistente? Onde está a tensão que ninguém verbalizou ainda? O que a linguagem corporal está dizendo que as palavras não dizem. Não é magia. É um padrão de leitura calibrado ao longo de centenas de situações similares. O líder que já esteve em 50 reuniões difíceis reconhece os sinais que o líder inexperiente ainda não aprendeu a ver. A segunda camada é a leitura de tendências. Líderes intuitivos percebem movimentos antes que se tornem óbvios. Veem onde o mercado está indo antes que os dados confirmem. Sentem quando uma cultura organizacional está se deteriorando antes que os números de retenção mostrem isso. Essa é a intuição que separa líderes que antecipam dos que apenas reagem. A terceira camada é a leitura de pessoas. Líderes intuitivos têm uma percepção precisa do que cada pessoa ao redor é capaz de entregar, do que as limita, do que as move, sem precisar de meses de observação. Eles leem gente com uma acuidade que parece sobrenatural, mas que é resultado de atenção deliberada. Ao longo do tempo. Aqui está o ponto mais crítico desse episódio. E o mais mal compreendido. Intuição não é impulsividade. Impulsividade é agir sem pensar. É confundir emoção com informação. É tomar decisões baseadas em preferências pessoais disfarçadas de instinto. Intuição genuína é diferente. Ela é construída, acumulada, destilada ao longo de anos de experiência refletida. Maxwell usa uma analogia que clarifica essa distinção. Um médico experiente pode olhar para um paciente e ter uma intuição sobre o diagnóstico antes de ver qualquer exame. Não porque ignorou a ciência, mas porque internalizou tanto conhecimento e viu tantos casos, que seu cérebro processa padrões de forma automática, muito mais rápida do que a análise consciente permitiria. Essa intuição é confiável, porque foi construída sobre uma fundação sólida de competência.
A intuição de um estudante de medicina no primeiro ano não tem o mesmo valor. Não porque ele seja menos inteligente, mas porque o banco de padrões ainda não foi construído. Líderes que confundem impulsividade com intuição tomam decisões ruins e as racionalizam como instinto. Líderes que desenvolveram intuição genuína tomam decisões que surpreendem os analistas e resistem ao teste do tempo. A diferença está no que existe embaixo, na profundidade da experiência que sustenta o instinto. Napoleão Bonaparte tinha uma capacidade quase lendária de ler campos de batalha de forma instantânea, de perceber onde estava a vulnerabilidade do inimigo, antes que seus generais terminassem de apresentar os relatórios, de sentir o momento exato em que uma manobra deveria ser executada. Seus contemporâneos descreviam isso como genialidade inata, como se Napoleão tivesse nascido com um sentido especial para a guerra. Mas o que os biógrafos revelaram é diferente. Napoleão havia estudado guerras e batalhas de forma obsessiva desde jovem. Havia analisado centenas de campanhas militares em detalhe. Havia passado anos construindo um banco de padrões táticos que a maioria dos generais simplesmente não tinha. Quando ele entrava em um campo de batalha, e tinha uma intuição instantânea. O que estava acontecendo era reconhecimento de padrões. Padrões que ele havia estudado e processado ao longo de anos. A intuição parecia sobrenatural, mas tinha uma fundação muito concreta. Maxwell usa essa história para reforçar o ponto central da lei. Intuição extraordinária é o resultado de preparação extraordinária, não de talento misterioso. Aqui chegamos ao ponto que precisa ser dito com honestidade. Intuição pode falhar. E quando falha em líderes de alta confiança, as consequências são proporcionais à posição que ocupam. Existem 3 situações em que a intuição de liderança é particularmente vulnerável. A primeira, quando o ambiente mudou, mas o líder não percebeu. Intuição é construída com base em padrões do passado. Quando o contexto muda de forma significativa, os padrões antigos podem não ser mais válidos. E um líder que opera por intuição em um ambiente que já não reconhece está navegando com um mapa desatualizado. A segunda, quando o viés pessoal contamina o instinto. Todos os líderes têm preferências, têm histórias, têm pontos cegos. E esses elementos podem se disfarçar de intuição. O líder pode acreditar genuinamente que está seguindo seu instinto, quando na verdade está seguindo seu medo, sua vaidade, seus preconceitos não examinados. A terceira, quando o sucesso passado cria excesso de confiança. Líderes que acertaram muito com a intuição em momentos importantes às vezes desenvolvem uma confiança no próprio instinto que vai além do que a realidade justifica. E começam a tomar decisões cada vez maiores, com cada vez menos análise, até que o instinto falha em um momento crítico. A intuição de liderança não é infalível. É uma ferramenta poderosa. Mas como toda ferramenta poderosa, pode causar dano proporcional quando usada sem consciência das suas limitações. Maxwell é claro. Intuição de liderança não é um dom com o qual se nasce. É uma capacidade que se desenvolve, mas que exige condições específicas para crescer. A primeira condição é exposição deliberada a situações complexas. Intuição não cresce onde tudo é familiar. Ela cresce nas bordas do que você ainda não domina completamente. Cada situação de alta pressão, com informação incompleta, é um dado que vai para o banco de padrões. E esse banco é o que alimenta a intuição ao longo do tempo. A segunda condição é reflexão sobre as experiências vividas. Experiência sem reflexão não vira intuição. Vira apenas tempo passado. Líderes que desenvolvem intuição forte são líderes que param para processar o que viveram, que perguntam o que funcionou e por quê, o que não funcionou e por quê, o que poderiam ter visto antes e não viram. Esse processo transforma a experiência bruta em sabedoria aplicável. A terceira condição é humildade para calibrar o instinto. Líderes que nunca questionam sua própria intuição eventualmente desenvolvem uma confiança que se torna cega. Intuição cega é perigosa. Os melhores líderes intuitivos são aqueles que confiam no instinto, mas que também buscam ativamente as situações em que ele estava errado, que usam os erros como dados de calibração,
que ajustam o sistema interno de leitura a partir do que a realidade devolve. A lei da intuição é a lei que separa líderes que gerenciam do presente, dos que lideram do futuro. Gerenciar do presente é reagir ao que já aconteceu. É tomar decisões com base no que os dados já confirmaram. É seguro. É justificável. E é insuficiente para quem quer liderar em ambientes que mudam mais rápido do que qualquer análise consegue acompanhar. Liderar do futuro exige a capacidade de agir sobre o que você sente, antes de poder provar. De mover pessoas na direção de algo que ainda não é visível para todos. De confiar em um sistema interno de leitura que foi construído ao longo de anos. Maxwell deixa uma verdade que carrega peso. Líderes veem mais do que os outros. E veem antes dos outros. Não porque são especiais. Porque pagaram o preço de se desenvolver quando ninguém estava olhando. A pergunta que fica é perturbadora na sua simplicidade. O que você está vendo agora, que as pessoas ao seu redor ainda não conseguem ver? E o que você está fazendo com isso? Ou você está ignorando essa voz? Esperando que os dados cheguem primeiro, enquanto outro líder já agiu. Esse foi o 8º arquivo. O arquivo está aberto.